Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Depois de alguns dias de descanso, agora voltei com as homilias. Escutemos o Evangelho desta segunda-feira, terceira semana do tempo comum. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto nos pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Meus queridos irmãos e irmãs, quem de vocês já ouviu esta expressão? Unidos nós permanecemos de pé, divididos nós caímos. No Evangelho de hoje, Jesus declara que se um reino estiver dividido contra si mesmo, esse reino não poderá durar. Jesus disse isso em resposta àqueles que alegaram que o poder por trás de seu trabalho de cura era o poder de Satanás. Afirmavam que Jesus agia pelo poder do demônio e não pelo Espírito Santo. É difícil imaginar um julgamento maior a Jesus do que declarar que o Espírito em ação em seu ministério é o espírito de Satanás, quando na realidade sabemos que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que sempre agiu e age em Jesus. Os escribas e mestres da lei cometem o sério erro de confundir a bondade com o mal. Jesus foi e continua sendo o maior exemplo de bondade. A maioria das pessoas reconheceu sua bondade e declarou que, através dele, Deus estava visitando seu povo. Uma pequena minoria atribuiu a bondade de Jesus a uma fonte maligna, declarando que Satanás, e não Deus, estava agindo através dele. Trata-se da blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, o pecado eterno sobre o qual Jesus fala no final do Evangelho. No Evangelho de São Mateus, Jesus fala de si mesmo como manso e humilde de coração. E no Evangelho de hoje, Nosso Senhor usa a imagem de um ladrão que entra na casa de um homem forte e o amarra antes de ele assaltar sua propriedade. Jesus estava se referindo a si mesmo. Seu trabalho consiste em entrar na propriedade do homem forte, ou seja, Satanás, e amarrá-lo. Jesus é o mais forte que veio para lançar um ataque ao domínio de Satanás. Aquele que é manso e humilde é também o forte, que está pronto para travar uma guerra espiritual contra os poderes que escravizam e desumanizam as pessoas. Embora os oponentes de Jesus afirmem que o poder em ação em seu ministério é o poder de Satanás, na realidade, o poder que move o ministério de Jesus é o poder do Espírito Santo. Aqueles que identificam esse poder do Espírito como o poder de Satanás pecam contra o Espírito Santo.
eles nunca serão perdoados porque estão completamente fechados ao presente do amor perdoador de Jesus. O amor misericordioso de Deus não pode penetrar no coração daqueles que persistem em chamar Jesus de agente de Satanás, pois o Senhor precisa de alguma abertura para entrar. Embora o Senhor precise de uma abertura em nós, mesmo que seja tão pequena quanto uma semente de mostarda, Ele está sempre totalmente para nós. Os escribas que desceram de Jerusalém, que acusaram Jesus de agir pelo poder de Satanás, eram cegos. Precisamos de cura contínua de nossa cegueira. Necessitamos continuar nos aproximando do Senhor em oração e dizermos: Senhor, que eu possa ver. Peçamos para ver como Jesus vê, para ver com os olhos generosos e compassivos, reconhecendo o bem que está nas pessoas, mesmo quando este bem esteja oculto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.